Aleluia. Você pode sentar, querido. Mas você pode deixar as luzes como estão, tá bom? Você pode sentar nessa noite, mas continue com seus olhos fechados. E nessa noite, nós vamos orar para que a gente possa receber uma revelação de Jesus. A gente fala muito sobre Jesus, a gente fala coisas que ouvimos as pessoas falarem, mas nessa noite, Ele quer se revelar a nós de uma maneira pessoal. Então, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. E você vai fazer a sua oração pessoal. E você vai pedir para o Senhor se revelar a você. Olhos do entendimento aberto, Pai. Iluminação de mente, Senhor. Corações rendidos nessa noite. Vidas totalmente disponíveis. Para que o Senhor se revele, Pai. Para cada um de nós nessa noite. Oh, Senhor, te conhecer cada vez mais. Prosseguindo em conhecer ao Senhor cada vez mais, é o que nós queremos. Há tanto do Senhor para nós conhecermos. Há tanto do a profundidade das riquezas. Ele é a profundidade da sabedoria. Ele é a fonte de todo o conhecimento. O que você pensa que sabe não é nada diante do que Ele tem para revelar para você. Oh, Senhor, nós ouvimos tantos testemunhos aqui. E eu sei que nós pensamos no nosso próprio testemunho, naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas há tanto mais do Senhor para nós conhecermos, para o Senhor se revelar a nós da forma que o Senhor quer ser conhecido. Oh, querido, queira conhecer o Senhor da forma que Ele quer se revelar para você. Há uma forma dEle. A maneira que Ele quer se mostrar para você. A Bíblia fala que Ele busca alguém cujo coração seja totalmente dEle, para Ele se revelar forte para com Ele. Se revelar forte de uma forma que você ainda não conheceu. Não só da letra, não só daquilo que você tem ouvido falar dEle e que você muitas vezes tem falado. Mas Ele quer que você experimente verdadeiramente essa graça e essa verdade que flui dEle para a sua vida. Oh, queridos, há tanto do Senhor para nós. Há tanto do Senhor para nós. E Ele quer se revelar para nós nessa noite. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigada por revelação, por sabedoria, por graça, por conhecimento do Santo. Oh, amados, eu estava louvando ao Senhor hoje e vou falar para vocês, quando eu comecei a pensar sobre quem é Jesus, eu fiquei, Senhor, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou falar sobre quem é o Senhor? Como é que eu vou definir o Senhor? Já que o Senhor é a profundidade das riquezas, o Senhor é a profundidade de sabedoria, o Senhor é a fonte do conhecimento, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Senhor é a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, que estava lá no princípio e criou tudo que existe. Como que eu vou definir o Senhor? Que palavras que eu posso usar para definir o Senhor?
Porque a gente pode usar muitas palavras como essas que eu usei, mas elas não são suficientes para mostrar quem Ele é. E é por isso, queridos, que por mais que a gente expresse a glória que está sendo revelada em nós, através de palavras, ainda não é suficiente. Por isso que a nossa vida tem que ser dedicada para Ele. A nossa mente não consegue compreender exatamente quem Ele é. No nosso espírito, a gente tem essa dimensão. E a gente vai crescendo e vai tendo mais dele. E vai tendo mais dele, a gente vai se expandindo no Espírito. Mas é necessário que a gente manifeste essa glória dele também nessa terra. E aí surgem algumas palavras que não fazem jus a tudo o que ele é, mas que conseguem pelo menos transmitir um pouco de quem ele é. Oh, queridos. E aí, a gente tem usado palavras que seriam para expressar Ele, para falar de outras coisas. A palavra maravilhado, por exemplo. Quando eu penso em quem Ele é, eu fico maravilhada. E a gente usa maravilhado para outras coisas, que nem é tão maravilhoso assim. A Bíblia, quando descreve Jesus, fala lá em Isaías, ele fala o quê? Ele é o maravilhoso. Aí a gente fala maravilhoso para uma comida, a gente fala maravilhoso para uma roupa, a gente fala maravilhoso para um filme. Mas é Ele quem é o maravilhoso. Aí a gente, por usar isso rotineiramente, a gente não consegue ver a grandeza de quem Ele é, com uma palavra que era para ser usada para descrever Ele. Quando o salmista, lá no Salmo 8, ele fala assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, né? A lua e as estrelas que preparaste, ele falou que ele fica maravilhado. Com o quê? Com as maravilhas de Deus, porque isso é maravilhoso. Essas coisas que ele criou expressam quem ele é. Mostram, revelam quem ele é. Por isso que lá em Romanos diz que o que de Deus se pode conhecer são está manifesto nas coisas que foram criadas. Porque tudo que Deus criou expressa quem Ele é. Mas, mesmo isso, mesmo a natureza, nos mostram alguns atributos de Deus, eles não expressam em totalidade quem Ele é. Mas quando fala de Jesus, lá em Hebreus 1, abram lá. Quando fala de Jesus, ele diz assim, versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Geralmente, quando a gente pergunta sobre quem é Jesus, a gente costuma falar sobre as coisas que ele fez. Ah, ele é o meu Salvador, né? Ah, ele é aquele que me cura, ele é aquele que me abençoa. A gente fala das coisas que a gente tem recebido dele. E não é errado. Mas quando a gente fala de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, e que a gente fala de ir a Ele por quem Ele é, o que é que você pensa? Eu adoro a Deus por quem Ele é, eu adoro a Jesus por quem Ele é. Quem Ele é? É o que Ele é ou o que Ele tem feito? Aí eu vou voltar à pregação aqui do irmão que veio aqui, o irmão Ednias.
Nós buscamos primeiro a Ele ou as mãos dele, as obras, o que Ele pode fazer. Eu não estou dizendo que o que Ele pode fazer não é para a gente, porque é. Mas, sabe, Ele quer nos levar a um nível de conhecimento dEle, que a gente adore a Ele por Ele ser quem Ele é, e não só pelo que Ele pode fazer pela gente. Sabe, porque muitas vezes a gente vai e fala assim, ai, o Senhor vai me dar um escape, o Senhor vai me dar um livramento. Parece, para mim, que a gente ainda está no nível ainda muito infantil de interesse. Eu não estou dizendo, queridos, que a gente não pode buscar essas coisas. A gente também precisa de algumas coisas. Mas mais do que tudo, amados, a gente precisa dele. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Quando ele é o primeiro, quando a gente conhece ele por quem ele é, com certeza todo o resto vem junto. Mas ele tem que ter a primazia na nossa vida. Se a gente não chegou nesse nível, e eu falo por mim também, a gente tem que começar a buscar chegar nesse nível. Eu falo para Deus assim, Pai, eu preciso dessas coisas, mas eu preciso muito mais de Ti. Porque se me tirarem as coisas, eu ainda tenho a Ti. Mas se me tirarem o Senhor, o que resta para mim? Sabe, amados? Aí vamos voltar a falar sobre Ele. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê costumeiramente as pessoas admirando-se de quem é esse. Quem é esse? Né? Alguns pensavam, quem ele pensa que é? Para perdoar pecados. Alguns falaram assim. Ficavam, quem é esse que fala com tamanha autoridade? Aí lá em Marcos, abram lá em Marcos 4, 35. Aleluia. Marcos 4, 35 diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Versículo 41 fala assim, e eles, possuídos de grande temor, tem uma versão que fala, e eles assustados, e eles temerosos, disseram uns aos outros, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Queridos, visualiza a situação. Imagina você naquele barco e vindo um vento que não estava previsto. Aqueles homens eram homens pescadores, amados. Conheciam do mar, conheciam do tempo. E eles entraram no barco e não alertaram de, Jesus, pode vir um vento por aí. Eles não disseram isso. Tem sinais de tempestade. Eles não disseram isso. Sobreveio uma grande tempestade de vento. E esse vento, ele inquietou o mar. Eles ficaram temerosos com a tempestade. Mas a Bíblia fala que eles ficaram apavorados. Quando Jesus mandou o vento aquietar, e ele aquietou. Oh, Pai,
Revelação, Senhor, da tua palavra. Desse momento, a gente está tão acostumado, amados, a olhar para a Bíblia como historinhas, que a gente não vê a veracidade e a vida que há aqui. A palavra diz dela mesma que ela é viva e poderosa. Jesus era o verbo, a palavra que se fez carne. A palavra falou, o vento parou. A palavra falou e o mar se aquietou. Porque quando a palavra ela é proferida, ela vai encontrar o destino a que ela foi direcionada. Não invalide a palavra de Deus pela tradição. Não invalide a palavra de Deus pelo costume de ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é atuante. E ela está atuando hoje. E eu creio sim nessa palavra, que ela é o martelo que ela esmiuça a pedra. Essa palavra aqui que ela esmiuça a pedra. E aquele coração de pedra, aquela mente endurecida, ela vai ser maleável e flexível para que o Espírito Santo venha operar o que ele quer operar. Nós não somos uma geração de crentes que invalidam a palavra. Nós não somos como aqueles homens religiosos. O espírito de religiosidade não tem lugar na sua vida, querido. O espírito de religiosidade tem roubado você daquilo que Deus tem para você. Ele quer se revelar como aquele que fala e o vento se dissipa. O vento fica silencioso. As pessoas vão se admirar, queridos, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque você vai se posicionar nessa palavra. E a palavra vai ser viva e atuante, não só na sua boca. A sua boca é o canal por qual ela sai. Eu estava lendo um livro que eu fiquei maravilhada com algo sobre isso. Porque o irmão Smith, ele fala o seguinte: a glória de Deus, ela sempre vai encontrar uma expressão vocal. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da presença. Isso é a glória de Deus. É a manifestação da presença. Quando a gente fala que a gente foi criado para resplandecer a glória de Deus, é para a gente manifestar nas nossas vidas aquilo que está dentro de nós. E nós somos portadores da presença. Quando a gente tem essa consciência, quando a gente falar, as situações têm que mudar. Ah, mas não é bem assim não. Você só falando, você acha que vai acontecer as coisas só falando? Vai. Porque foi só falando que o mundo foi criado. Foi só falando que as coisas que não eram passaram a ser. Foi só falando, ele deu a fórmula. Ah, mas tinha o Espírito de Deus e você não tem? O Espírito de Deus não habita na sua vida. O Espírito de Deus não te impulsiona. O Espírito de Deus está pairando sobre as circunstâncias, esperando você falar, para que ele comece a dar forma àquilo que você quer ver. Só, querido, que se você fala o contrário do que a palavra diz para você falar, infelizmente há outro espírito que atua no mundo, que vai pegar aquilo ali e vai dar a forma também. Então vamos falar a coisa certa e vamos crer da maneira certa. Jesus, ele quer se revelar forte para conosco, querido. Mostrando quem ele é. Aí eu vou pegar aqui o exemplo da Eveline. Eu ri demais, mas eu achei tão bonito. Porque ela falou assim: eu creio que eu vou orar e mortos vão ressuscitar. Aí ela falou assim: a gente tem que crer no que a gente ora. Ela disse que orou para o gato dela ficar curado, porque ela estava quase morto. Aí o gato ficou curado, só que ela não acreditou. Ela se assustou com o gato vivo e acabou matando o gato sem querer. Estou brincando. Se assustou com o gato. Porque o gato apareceu bem, só que ela pegou, deu um tapa assim no gato. Ela contou aqui no culto, tá, gente? Eu não estou expondo ela, não. Ela falou aqui na igreja. Ela jogou assim, o gato bateu no guarda-roupa e depois o gato morreu. Porque ela não acreditou, mas ela já sabe que quando ela orar, as coisas vão acontecer. Ela decidiu se posicionar em fé.
E, querido, é nas pequenas coisas. A gente começa com as coisas pequenas. E de glória em glória, a gente vai avançando para as coisas que estão adiante de nós. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele é a plenitude de Deus. Mas a Bíblia também fala que nós somos a plenitude dele. Vou repetir, queridos. Ele é a plenitude de Deus. E a Bíblia fala que nós somos a plenitude dele. Efésios 1 fala sobre isso. Vamos abrir lá em Efésios 1. Aleluia. Vamos começar lendo aqui. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Pelo que Paulo orava? Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Segundo a eficácia da força do poder dele. Esse mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E todas as coisas pôs debaixo dos seus pés, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Jesus. Por isso que a gente pode fazer obras maiores, queridos. Não é, aqui fala o quê? Que não é só por sermos nós. É porque o Espírito dele, esse Espírito, que é grande, supremo, forte, poderoso, o mesmo Espírito que arrancou Jesus de densas trevas, o mesmo Espírito que arrancou Jesus de densas trevas, fazendo expor todo o inferno ao desprezo, humilhando Satanás no lugar em que ele achava que tinha alguma autoridade. A Bíblia fala que ele zombou dele. E de todos os demônios, eles não têm, querido, poder sobre as nossas vidas. Eles não têm poder sobre as nossas vidas. Ele é o enganador. O único poder que ele tem é o que a gente dá. Só que se a gente não vigiar, e se a gente não guardar o nosso coração, não renovar a nossa mente, e não se posicionar na palavra de Deus, ele consegue nos enganar porque ele entende das coisas do homem. Mas das coisas de Deus ele não entende. Se a gente fizer como Jesus, se encher de Deus, se intensificar na comunhão, como ele fazia. Quantas vezes a gente vê na Bíblia que Jesus se separava para orar? Muitas vezes. O quanto que Jesus deve ter colocado da palavra de Deus. Gente, ele era a palavra, mas ele estudava a palavra.
Ele estudava as escrituras, ele sabia onde estava cada coisa. Não veio para ele por telepatia, não, queridos. Ele precisou abrir os rolos dos livros para poder saber o que estava escrito. Quanto tempo nós temos dedicado à palavra de Deus? Quanto tempo do nosso dia a gente tira para poder abrir a Bíblia e ler? E não só ler, mas dizer, Senhor, aqui é a tua palavra. Eu já li algumas vezes, mas eu quero que o Senhor se revele para mim de uma forma que eu ainda não consegui ver. Porque, querido, se a palavra não está funcionando na sua vida, é porque de alguma forma você não está absorvendo a palavra através do que o autor tem para te ensinar. Tem um dizer que fala o quê? Que a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler com o autor presente, amados. Ele está aí, o Espírito Santo de Deus, para te revelar o que ele quis dizer aqui. Senhor, mostra para mim. Não leia só para bater meta. Não leia só para dizer, eu cumpri meu devocional de hoje. Isso aí não tem eficácia. Leia consciente. E a palavra de Deus é viva e poderosa. Amados, eu falo para vocês que isso faz a diferença. Muitas vezes eu li a Bíblia para cumprir a minha meta de leitura anual. Eu tenho que ler pelo menos a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Então, eu tenho que correr com isso aqui. Aí eu lia na pressa, não assimilava o que ela queria dizer, o que Deus queria falar para mim. Aí eu falei assim, Pai, eu estou toda errada. Porque a tua palavra, ela é viva. Eu não tenho que ler só para eu saber aqui. Eu tenho que ler para eu praticar, para eu viver, porque ela tem que ser vida em mim. E aí eu comecei a ler, e quando eu percebo que eu estou querendo só cumprir, vou ler, né? Aí eu volto, não entendi, Senhor, tem alguma coisa aqui. Às vezes eu passo dias com um versículo na minha cabeça, martelando. Senhor, o que é que o Senhor quis dizer com isso? Pai, o que é que o Senhor quer falar para mim com isso? E aí Ele vai me mostrando coisas no meu dia a dia que aquele versículo se aplica. A palavra sendo vida. A palavra sendo vida, amados, a palavra sendo vida em nós. A gente não tem que saber só para mostrar que sabe. A gente tem que saber para viver. Isso é sabedoria de Deus. Para viver isso aqui vai ter outro sentido para nós, amados. Paulo, quando eu li assim que Paulo falou lá, que ele decidiu nada saber entre os coríntios, a não ser Cristo e esse crucificado. E lá em Filipenses ele fala que ele considerou tudo como perda, visto ao conhecimento de Cristo, visto a quem Ele é. Amados, Senhor, se Paulo considerava, se ele considerou tudo o que ele sabia aqui como nada, porque a revelação de Jesus era muito maior, e ele falou o quê? Que importava ele conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, porque conhecer a Cristo, amados, é o alvo sim da nossa vida. Não é um Cristo teológico, não é um Cristo distante, não é um Cristo que foi passado as histórias sobre Ele de geração em geração, mas um Cristo real, que eu tenho intimidade com Ele, que eu converso com Ele, que eu caminho com Ele, que eu tenho consciência da presença dEle. É um Cristo que se revela para mim, que todos os dias Ele fala, eu estou com você aqui. Você está com medo de quê? Vem conversar comigo. Filha, por que você está aí, preocupada com tantas coisas? Por que você não descansa um pouco? Deixa o que você está fazendo, dos seus afazeres do dia a dia, preocupado em como você vai garantir o seu futuro pertence a mim. Fica aqui comigo. Descansa. Depois você volta para o que você está fazendo.
E queridos, quando Ele faz isso, e que eu largo tudo e fico com Ele, você pode ter certeza que parece que assim, tudo se ilumina. Tudo se ilumina. Fica mais fácil para resolver as coisas. Quando Ele fala assim, venham, troquem o jugo de vocês pelo meu. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele não mente. Sabe por que está pesado? Porque você está querendo carregar com as suas próprias forças. E está carregando o seu fardo. Ele quer que a gente faça uma troca. E essa troca é na comunhão. Quando a gente está lá com Ele, aos pés dEle, como Maria. Como Maria. Ela escolheu a melhor parte. Não é só a boa parte, é a melhor parte. Tem uma frase do Lutero que eu ouvi, que ele disse o seguinte: hoje eu tenho muita coisa para fazer. Por isso, eu vou ficar pelo menos 3 horas com Deus. Hoje eu tenho muita coisa para fazer. Aí a gente fica quanto tempo com Deus? Oh, queridos. A Bíblia fala que essa unção que está em nós, que nos guia a toda a verdade, essa unção nos ensina todas as coisas. Não existe separação do que é secular e do que é espiritual na vida do crente. Tudo na nossa vida é espiritual. Inclusive em quem não é crente. Também é espiritual. A vida é espiritual. Agora, há os espiritualmente mortos, há os que são espiritualmente vivos e há aqueles que, sendo vivos, vivem como mortos. Mas a vida é espiritual. Nós temos o Espírito de vida. Nós temos a unção do Santo que nos ensina todas as coisas. Coisas até, inclusive, no seu trabalho, que você pode dizer, na minha vida secular. Não, nas coisas naturais, né? Porque o trabalho parece natural, mas você é espiritual. Você é espiritual. E há soluções divinas para a sua vida, inclusive no seu trabalho. Como? Vamos falar da pesca maravilhosa, queridos? Eles foram pescar. Uma atividade natural. Mas porque seguiram uma instrução divina, o trabalho eles tiveram resultados que o trabalho de uma noite inteira não deu para eles. Está vendo a diferença? Quando a gente faz no nosso próprio intelecto, não estou falando que isso não é para você estudar, não. Estude, se capacite, se prepare. Mas, quando Ele te der uma instrução divina, siga. Tem coisas que na nossa capacidade própria, a gente não consegue fazer. Por melhor que pareçam as soluções. Mas por causa de uma palavra dEle, que pode parecer que não vai fazer diferença, como Pedro falou o quê? Senhor, mas nós passamos a noite inteira pescando. Mas, porque o Senhor que está falando, como o Senhor disse para eu fazer, eu vou fazer. E aquilo fez toda a diferença. Ele se revelou para ele como aquele que supre qualquer necessidade. Ele se revelou para ele como aquele que o que ele fala acontece. Ele se revelou para ele como Deus de toda a provisão ali naquele momento. Oh, queridos, o Senhor quer se revelar para nós fortemente na nossa vida. Mas a gente precisa se disponibilizar no nosso coração a fazer coisas que muitas vezes não vão ser racionais. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu só ajo pela lógica. Isso aqui não tem lógica, eu fazer isso aqui.
Querido, se fosse assim, Pedro não teria lançado. Se fosse assim, Jesus não falaria para o vento. Se fosse assim, ele não teria nem morrido. Porque pela lógica, como é que ele ia ressuscitar? Mas ele colocou o espírito dele nas mãos de Deus e ele falou: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, porque a tua palavra diz que não deixará minha alma na sepultura, no abismo. E não permitirá que o meu corpo veja corrupção. A palavra, ela é viva e ela é atuante. Quando a gente crê, amados, ela vai encontrar o destino para o qual ela foi direcionada. Você tem a palavra. Você é portador da palavra, querido. Tem coisas que não parecem. Qual a lógica de cuspir no chão, fazer lama e colocar no olho do cego e mandar ele lavar, amados? Não tem lógica nenhuma. Aí você fala, não, isso aí é loucura demais, essas coisas. A loucura da pregação. Muita gente não vê lógica. Como é que um homem só salvou o mundo inteiro do seu pecado? Que lógica que há nisso? É loucura. Mas é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus e salvação para aquele que crê. E é por causa disso que parece loucura que nós estamos aqui hoje. Amados, o evangelho, ele não é muito lógico se a gente for olhar. A gente é o povo sim do contrário. Por quê? Aquele que quer reter a sua vida vai perdê-la, mas aquele que entrega, ganha. O último é o primeiro. O Senhor foi aquele que serviu. Como é que ele, sendo mestre e Senhor, lavou os pés, foi servir as pessoas? Tem lógica, amados. Na lógica humana, não tem. Os grandes. Oh, querido. Os grandes, segundo o mundo. Os que se confiam na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, na sua própria força. Eles foram reduzidos a quê? Deus pegou os pequenos, os improváveis. E até os grandes, como Paulo, que ele pegou. Até o grande, ante o conhecimento de Cristo, ele falou assim, o que eu sei, o que eu sou é nada. E ele falou, miserável homem que sou. Porque antes Jesus, a gente olha para nós e a gente fala, meu Deus, quem sou eu? O que é que eu tenho para oferecer para Ele? Os grandes homens e mulheres de Deus que foram usados poderosamente, eles falaram assim, Senhor, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é o meu amor por Ti. Catherine Kuhlman disse isso para Deus, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho talentos, ela dizia. Eu não tenho talentos. Eu não tenho boa aparência. Eu sou mulher. Na década de 70, ser mulher era pior que nos dias de hoje. Eu sou mulher. Divorciada. Mas eu tenho o meu amor. E eu me comprometo a dedicar todo ele a Ti. Se o Senhor não se importar em pegar um nada e usar, eis-me aqui, Senhor. Foi isso que ela disse. Oh, queridos. Nós sabemos que Ele nos fez dignos. Mas antes disso, o que nós éramos? Quando a gente olha para nós e olha para Ele. Abra lá em Apocalipse, amado. Apocalipse 1. Oh, aleluia. Oh, Deus. Diz assim, ó. 1,
Versículo 9, a partir do 9, diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio deles semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Esse João andou 3 anos e meio com Jesus. Ele andou 3 anos e meio com Jesus. Ele viu Cristo ressurreto. Ele viu Jesus ascender aos céus. Mas quando ele teve a visão de Jesus glorificado, ele caiu como morto. Queridos, eu não sei vocês, mas isso aqui me faz tremer. Porque imagina estar diante dele, com os seus olhos como chama de fogo, em que nada em nós está escondido dele. Ele vai olhar e o engano não tem lugar na presença dele. A mentira não tem lugar na presença dele. As desculpas caem ao chão, porque a verdade sai da sua boca. Não tem para onde fugir da presença gloriosa de Jesus. Eu vou falar para você, talvez, queridos, João não resistiu. João, não é talvez não, ele não resistiu. A Bíblia fala que ele caiu como morto. E ele andou com Jesus. É o mesmo João que colocou a cabeça no peito de Jesus na ceia. Intimidade ele tinha. Mas ante a glória dele, queridos, tudo treme, tudo se abala, porque ele é o inabalável. Tudo aquilo que é abalável será abalado ante a sua glória. Então, cesse as desculpas. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu tenho medo. O espírito que ele te deu é um espírito de ousadia. E é um espírito de poder. E ele quer se revelar forte para com você nessa noite. Você não precisa falar como ninguém. Você não precisa se comparar. Ah, mas eu não sei fazer isso como fulano de tal. Ah, mas fulano flui. Ele quer fluir em você da sua maneira própria. Ele escolheu você como você é. E ele vai desenvolver os dons e os talentos que ele te deu. Não existe isso de eu não tenho talento. Ele entregou talentos para cada servo, de acordo com a sua capacidade. Pode ser que o seu talento não seja de pregador de multidões, mas você vai ganhar pessoas, muitas vezes, no seu próprio lar. O seu talento é amar. O seu talento pode ser servir. O seu talento pode ser aquela pessoa que aconchega, que expressa Jesus só em olhar. Só a sua presença traz paz ao ambiente.
E quando você fala, palavras de amor fluem. E às vezes você está com medo de falar, porque está com medo de ofender, está com medo de corrigir, está com medo de não fluir. Amados, o medo paralisa você, mas o medo na presença dele tem que fugir. Ele não te deu o espírito de medo. Você não vai falar, eu tenho medo, ou eu sou tímido. Você vai falar, eu sou corajoso, eu sou ousado, eu sou intrépido. As desculpas têm que cessar, querido. A gente não pode deixar de fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. A gente não pode deixar. Perdão, a gente não pode impedir que Jesus se revele através de nós para as pessoas. Você é aquele que o Senhor quer encontrar disponível para te usar, para se revelar através de você para as pessoas que você tem acesso. Tem pessoas que o pastor não vai ter acesso, que eu não vou ter acesso, que outras pessoas, os nossos líderes não vão ter acesso, mas que você tem acesso. E é através de você que Ele quer se revelar. Como esse Jesus que fala e as coisas acontecem. Como esse Jesus que ama. Como esse Jesus que se compadece e alimenta multidões. Com que a provisão vem de Deus, amados. Como esse Jesus que dá uma palavra de ordem e as coisas se resolvem. Queridos, diante dele, nós parecemos nada, mas ele escolheu se revelar forte para conosco. Isso é um privilégio, amados. E é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. De expressar esse Jesus. Que escolheu se revelar a nós. Que nos deu a sua palavra. Por isso que o escritor aos Hebreus fala. Se a palavra que foi falada por anjos teve o seu cumprimento e também a sua retribuição, quanto mais nós, se negligenciarmos tão grande salvação. Por quê? Porque nesses últimos dias, Ele tem nos falado pelo Filho. Não só o sol, não só as constelações, não só as galáxias, não só o universo, não só essas coisas revelam Deus, mas o Filho, que é a exata expressão do ser de Deus. Ele falou, eu neles, tu em mim, eles em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste, eu os envio, assim como me enviaste, eu os envio. Querido, isto é ser a plenitude. Lá em João, abram lá, João 1, 18. Aleluia, Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada por Jesus. Obrigada por revelação, Deus. Diz assim. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Jesus revelou Deus. Aqui mais um testemunho de que Ele revelou quem é o Pai. Aí vamos abrir lá em João 14. Aleluia. Diz assim, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé perguntou, né? Como vou saber, Senhor, o caminho, se eu não sei para onde o Senhor vai?
Aí Jesus falou, mas Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, vocês também conheceriam ao Pai. Se a gente conhece Jesus, a gente conhece o Pai, porque Ele é a exata expressão do ser de Deus. Desde agora, em Jesus, vocês o conhecem e vocês o veem. Aí Filipe falou de novo, mas Senhor, mostra-nos o Pai. O que foi que Jesus disse? Mas Filipe, como é que pode, Filipe? Há tanto tempo eu estou com vocês. E vocês me dizem, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ô, amados, quantas vezes a gente tem tantos anos de crente e a gente não conhece a Jesus? Ou a gente acha que já conhece o suficiente? Ô, querido, se o que a gente conhece de Jesus fosse tudo que precisa para ser conhecido, a Bíblia não ia descrever ele como profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Lá em Colossenses 1, agora estou na dúvida, 1 ou 3. Acho que é 1 mesmo. Deixa eu ver aqui. Fala sobre isso aí, mas não era esse versículo que eu queria não, mas esse também é bom. Fala o quê? Colossenses 1, versículo 15, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A gente não tem conhecido Deus como Ele quer se revelar para nós. A gente não tem conhecido Jesus como Ele quer se revelar para nós. A Bíblia fala que, sobre o amor dele, era esse versículo que eu queria, que fala do amor dele, que é grande, alto, profundo. Fala de uma dimensão que a gente às vezes não compreende. Mas isso é quem Ele é, queridos. A Bíblia não chamaria Ele de profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento, se não fosse algo realmente grande. A palavra que ele usa é profundidade, porque eu penso que ele não conseguiu encontrar outra palavra que pudesse descrever aquilo que ele conhecia de Deus. E olha que ele conhecia muito mais do que nós temos conhecido. E ele ainda dizia, o que me importa é conhecer a Cristo e este crucificado. O que me importa é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E olha que ele já tinha experimentado muito mais do poder da ressurreição do que nós temos experimentado. Na última pregação aqui eu falei um pouco sobre o que Paulo passou. Eu falei que Paulo, ele falou dele em terceira pessoa, que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu, ele não sabe se no corpo ou fora dele, mas que ele viu coisas que não era permitido que ele falasse. Coisas indizíveis. Aí eu volto para o começo, quando eu comecei aqui. O que dizer dele? Quais palavras para expressar a grandeza de quem ele é? Quando a gente olha para ele, o que é que a gente vê? O que é que a gente pensa sobre quem ele é? Isso abala as nossas estruturas? Isso nos impulsiona a agirmos diferente? Isso nos deixa temerosos e nos escondemos? Isaías também viu a glória de Deus, amados. E ele falou, ai de mim, que sou homem impuro de impuros lábios. E o que foi que Deus fez? Tocou os lábios dele com brasa.
mostrando que estava purificando ele para ele ser portador da palavra de Deus. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. O batismo com fogo. E nós somos purificados pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra e pelo Espírito. E é por isso que nós podemos estar diante dele, conhecê-lo. É por isso que ele pode se revelar para nós. E à medida que nós conhecemos a ele, nós revelamos ele ao mundo. Querido, não tem como nós conhecermos a Jesus e não revelá-lo ao mundo. Olha aqui, eu estava pensando sobre a mulher samaritana. Eu já estou quase encerrando, tá, queridos? Estava pensando sobre a mulher samaritana. E Jesus falou para ela que ele era o Messias. Ele falou as coisas que ela tinha feito e falou que ele era o Messias. Com essa palavra, ela foi e não foi mais a mesma. Uma mulher que ia ao meio-dia no poço pegar água porque não queria ser vista pela cidade, que não podia andar em companhia de outras mulheres, uma mulher que se escondia da sociedade, ela saiu daquele poço, entrou na cidade e começou a falar. Eu conheci um homem que me falou de tudo quanto eu tenho vivido. Não será este o Messias? O encontro com Jesus, uma revelação de Jesus, muda tudo. Não tem como receber conhecimento dele e não ser mudado e querer revelar ele para as pessoas. Se a gente não tem essa sede de revelar Jesus, é porque nós precisamos conhecê-lo. Não tem como, queridos, conhecer Jesus e não querer revelar ele para as pessoas. Jesus, ele é totalmente desejável. Quanto mais você conhece, mais você ama. Ele é totalmente irresistível. E ele é tão bom, que só a revelação dele para nós, conhecimento dele para nós, aquilo que a gente tem conhecido ainda que pouco diante do que ele quer mostrar, nos impulsiona a mostrar e compartilhar com outras pessoas, porque estar com ele é ser contagiado pelo seu amor, pela sua graça. A Bíblia fala que a graça e a verdade vieram por meio dele. A graça e a verdade vieram por meio dele. Nós somos a plenitude dele. E a graça e a verdade têm que se estender para outras pessoas através de nós. Quem é este? Ele é o Deus de toda graça e verdade. Ele é o Deus de bondade. Ele é esse que quer se revelar forte através de nós para outras pessoas. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa capacidade. É sobre ele fluindo através de nós. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode se levantar, vamos orar ao Senhor, amém? Oh, aleluia. Tu és bom, Jesus. Oh, amados. Vou dizer uma coisa para você. Era para eu ter falado um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo aqui nessa noite. Mas uma vez que você entende que você foi batizado com fogo, e o pastor falou sobre isso domingo passado, não negligencie o batismo que você recebeu da parte de Jesus. É Ele quem batiza com fogo. Não somos nós, não é uma doutrina nossa. Lá quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, Pedro falou que isso aqui que vocês estão vendo e ouvindo é o que foi profetizado por Joel. E isso aqui, ele conclui falando, é para todos quanto crerem. Não só aqui, mas todos quanto vierem a crer. O batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje, é para a sua vida. E é para você se encher do Senhor. Quer ter uma revelação maior de Jesus? Comece a falar em línguas no seu dia a dia. Querido, Paulo falava em línguas mais do que todos os coríntios. Paulo falava em línguas mais do que todos os coríntios. Tem uma utilidade, amados. Deus não faz nada à toa. Se até agora você não experimentou desse mais de Deus que você tanto ouve falar e deseja, é porque você precisa começar a falar em línguas. Ah, mas não é assim.
Se dê pelo menos o benefício da dúvida, não, da fé. Esse povo fala tanto que eu preciso falar em línguas. Eu vou começar aqui, Senhor, me ajuda, pega junto comigo. Me mostra, me revela o porquê que eu devo falar em línguas. Querida, é provar e vede. Prove e você vai ver o benefício da oração em línguas. Amém? Se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode vir aqui nessa noite que nós iremos orar por você. Se você quer reativar o dom na sua vida, você pode vir aqui também. Que a gente vai orar. E esse revestimento de poder vai vir sobre você. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Te das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, tão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você pode levantar suas mãos, queridos. Você pode chamar o nome de Jesus. Nunca foi sobre nós. Você pode dizer Jesus. Nem sobre Jesus, o que podemos Jesus fazer. É A Bíblia tudo diz que todo sobre aquele você. que invocar o nome dele é Tudo salvo. para você, De Jesus. situações, de qualquer circunstância. Nunca foi É o nome dele, sobre queridos. nós. Glória a Deus. Que coisa mais Nem linda. sobre o que É esse podemos nome fazer. precioso, o nome de É Jesus. tudo sobre você. Aleluia, Sobre clame Jesus. para você, Oh, Jesus. Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quem Oh, Pai, muito sou obrigado. eu? Coisa tremenda, O que eu Pai. tenho pra te Poder oferecer? levantar esse nome bem É alto. tudo sobre Poder você. levantar esse nome bem Tudo alto. para você, Meu Deus, Jesus. glória a Deus. E quem nesse nome que nós somos sou sarados. eu? É nesse nome O que eu tenho que as opressões pra te são destruídas, que as oferecer? enfermidades são Tudo destruídas. sobre você. É nesse nome que há Tudo para provisão. você, É nesse nome que há Jesus. liberdade, Eu que há descobri, graça, que há eu unção, descobri que há poder, que há sem ti, força, que há refrigério. sem ti eu nada É nesse posso nome que você fazer. é batizado com o Espírito tudo Santo. sobre É nesse você, nome que você tudo vai para avançar, você, querido. É no nome de Jesus. Eu Aleluia. descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Oh, Jesus. Aleluia, Pai, obrigado. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, Aleluia, santo, glória a santo, Glória a santo, Deus. santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.